Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Todo mundo aí estudando nessa quarentena, né? Isso aí. Não vamos deixar desanimar, não. Como eu disse, né, na última postagem que eu fiz lá no Instagram, estude, independentemente das condições. Se você tem os melhores cadernos, melhores materiais, se você não tem o melhor lápis, se você não tem o melhor lapiseira, o melhor caderno, estude, tá? Estude. Você não pode ficar sem estudar, porque enquanto você tá aí parado, os seus concorrentes estão passando na sua frente. E não é isso que a gente quer, né? Gente, hoje a aula é de raciocínio lógico da banca AOCP. Antes de começar, eu quero pedir você, se você não é inscrito ainda no nosso canal, que se inscreva. Se essa aula está te ajudando de alguma forma, se inscreva no nosso canal, nos ajude, nos dê um like no vídeo. Vamos ajudar também outras pessoas a conhecer este trabalho, a ter o acesso, né, ao conhecimento. Se você conhece algum amigo, marque ele, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, do Facebook, grupos de estudo. Vamos alcançar mais pessoas e ajudar elas também a alcançar esse sonho, né, de ser aprovado no concurso público. Nos siga também lá no Instagram, tem muitas postagens bacanas, a gente tem mais interação por lá. Tem outros questionamentos, motivação, né? Que às vezes a gente está desanimado e precisa, né, de uma motivação a mais para continuar. Então lá também a gente tem essa interação maior. Vamos lá, pessoal. Vamos falar então um pouquinho sobre sequência lógica. Vamos lá ler a questão. 7 candidatos a uma vaga em uma empresa, identificados pelas iniciais de seus nomes A, B, C, D, E, F e G, foram convocados para uma dinâmica. 3 desses candidatos já estavam previamente contratados, porém nenhum deles sabia desse fato. Havia ainda mais 2 vagas para serem preenchidas. Para a primeira dinâmica proposta pela empresa, foi formado um grupo com 5 pessoas, sendo que os candidatos A e B não foram incluídos. Em seguida, foi formado um segundo grupo para participar da segunda dinâmica, também com 5 pessoas, sendo que os candidatos C e D não foram incluídos. Sabendo que os 3 candidatos previamente contratados fizeram parte dos 2 grupos citados anteriormente, então as outras 2 vagas poderão ser preenchidas pelos candidatos. Então vamos lá. Aqui no enunciado, né, ele nos dá 7 candidatos a uma vaga de uma empresa. Esses 7 candidatos que foram convocados é A, B, C, D, E, F e G. Aqui fala também que 3 deles já foram contratados, né? Mas eles não sabem disso. Então, eles fazem parte das dinâmicas sem saber que já são contratados. E aí, sobraram 2 vagas para serem preenchidas ainda, além daqueles 3. Então, eles fizeram uma primeira dinâmica. A primeira dinâmica, eles deixaram de fora os candidatos A e B. Então, fizeram, né? Essa dinâmica foi formada por um grupo de 5 pessoas, que são a C, D, E, F e G. Depois fizeram uma segunda dinâmica e deixaram de fora os candidatos C e D. Então, fizeram parte desse grupo os candidatos A, B, E e F, ok? A gente já sabe que 3 dos candidatos já foram previamente contratados. E esses 3 previamente contratados fizeram parte das 2 dinâmicas. Então, quem foi que fez parte dos 2 grupos das 2 dinâmicas? Foi os candidatos E, F e G. Então, esses 3 candidatos a gente já pode excluir eles porque eles já estão contratados. Vamos agora para a pergunta, né, da questão, que é: as outras 2 vagas poderão ser preenchidas por quais candidatos? Então, como a gente já eliminou E, F, G, restaram, né, A, B, C ou D para preencher essas outras 2 vagas. Então, vamos olhar agora nas opções quais a gente tem 2 pessoas dessas 4 aí que sobraram. Na letra A, a gente tem A e F, então ela está incorreta, porque o F ele já foi previamente, né, contratado nas 3 primeiras vagas. Na questão B, a gente tem B e G, G também já foi contratado. Na questão C, a gente tem C
e B poderia ser uma das alternativas, porque C e B está dentro dessas 4 pessoas que sobraram para as 2 vagas. Vamos ver se tem mais alguma. Letra D, D e E. E não, porque E já foi contratado, né, previamente. E na letra E e A. Mais uma vez o E que já foi contratado. Então, realmente só sobrou a letra C, que é a resposta da nossa questão, que é C e B, que poderão ser preenchidos as 2 vagas por esses 2 candidatos. Vamos para a próxima. Implicação lógica. Se não é verdade que se o carro é um Fiesta, então sua cor não é azul, é correto afirmar que. Então, nós temos uma questão aí de si, então, e aqui no cabeçalho ele fala que se não é verdade. Então, ele quer a negação dessa proposição composta. E como é a negação da preposição quando é se então? A gente utiliza, né, a regrinha conhecida por muitos aí, que é a regra do mané. Mantém a primeira, troca o conectivo se então pelo conectivo e nega a segunda parte. Então, como ficaria nesse caso a nossa proposição aqui? Se o carro é um Fiesta, então mantém a primeira, então o carro é um Fiesta. Troca-se o conectivo e coloca-se o conectivo e nega a segunda. A segunda fala, então sua cor não é azul. A negação dela é dizer que sua cor é azul. Então, a negação dessa proposição vai ser o carro é um Fiesta e sua cor é azul. Então, a questão correta seria que a letra A, né? O carro é um Fiesta e sua cor é azul. As outras questões a gente eliminaria ou o carro não é um Fiesta ou sua cor não é azul. Incorreta, até o conectivo está incorreto, as proposições também. Se o carro é azul, então ele não é um Fiesta, não é você não nega o se então por se então. Ou o carro é um Fiesta ou o carro é azul, nunca ambos. Então esse conectivo aqui também está incorreto. O carro não é um Fiesta e sua cor não é azul. Aqui está incorreto porque também negou a primeira parte da proposição e a regra fala que você deve manter a primeira parte e negar somente a segunda. Aqui, na verdade, fez o contrário, né? Negou a primeira e manteve a segunda. Outra forma que eu analisei, gente, de achar a resposta dessa questão é utilizando a tabela verdade. Foi uma análise pessoal minha, não quer dizer que sempre vai dar certo, mas é só uma forma a mais de você ver como resolver. Eu até marquei aqui na tabela verdade a única forma dessa proposição ser falsa. Por quê? Aqui fala se não é verdade. Então, se não é verdade, quer dizer que essa proposição é falsa. Qual a única forma do se então ser falso? É no caso, né, que a gente fala da Vera Fischer. A primeira verdadeira e a segunda falsa. Então, como ficaria essa proposição? Aqui no caso, se o carro é um Fiesta, então sua cor não é azul. No caso, seria falso, e para ser falso, a primeira tem que ser verdadeira e a segunda falsa. Então, o carro, ele é um Fiesta, é verdade isso. Sua cor não é azul, é falso. Então, sua cor é azul para ser verdadeiro. Então, a gente pode concluir que o carro é um Fiesta e sua cor é azul, porque não ser azul é falso. E aí eu viria aqui e marcaria, né? A única questão que fala que o carro é Fiesta e sua cor é azul é a questão A também. Vamos para a próxima. Então, vamos resolver agora uma questão sobre diagrama de Venn, que é o queridinho aí das bancas, né? Dificilmente você vê uma prova em que você não tem que fazer um diagrama de Venn, tem alguma proposição, alguma coisa assim. Raramente você vê uma prova assim, né? Então vamos lá. Considere as seguintes proposições. Todos os tupis são guaranis. Alguns tupis são guaiapós. Sabendo que ambas são verdadeiras, é possível concluir que existem outras formas de resolver, mas eu gosto de resolver com diagrama de Venn, principalmente quando tem essas questões que falam todos, alguns, para que eu possa visualizar melhor. Eu acredito que todo mundo, né, consegue entender melhor quando vê o desenho assim, literalmente na sua frente, né, o que quer dizer
o exercício. Então, vamos lá. Todos os tupis, então, existe, né, o grupo aqui dos tupis. Então, todo esse grupo são guaranis. Então, todos os tupis, né, estão dentro do grupos que são guaranis. Existem alguns guaranis que não são tupis, mas todos os tupis, eles são guaranis. A proposição 2 fala que alguns tupis, então, alguma parte desses tupis, são guaiapós. Então, você circula dentro dos tupis, porque a questão fala que alguns tupis, então, uma parte desses tupis, eles são guaiapós. Então, a gente sabe que todos os tupis são guaranis, né? Então, existe guaranis que são tupis e não, mas todos os tupis são. Também existe alguns tupis que são guaiapós. Então, como todos os tupis são guaranis, então existem tupis que são guaranis e também guaiapós. E podem existir alguns guaranis que são guaiapós também, não são tupis, mas a gente sabe aqui, a gente não sabe. Nada no exercício faz a gente concluir que existem sim alguns guaranis que não são guaiapós, mas existe essa possibilidade também. Então, vamos analisar as afirmativas. Letra A. Todos os guaranis são guaiapós. Não. Pode existir alguns guaranis que são guaiapós, mas a gente não sabe se existe algum grupo aqui, alguns tupis aqui, alguns índios aqui, né? Ou não, tá? Alguns guaranis são guaiapós. Sim, alguns guaranis são guaiapós. Por quê? Os tupis, eles são guaranis. Então, quando fala que alguns tupis são guaiapós, imediatamente você diz também que alguns guaranis são tupis, porque os tupis, eles são guaranis. Então, essa aqui seria uma resposta correta para o nosso exercício, mas vamos analisar as outras. Todos os tupis são guaiapós. Errada, porque aqui fala alguns tupis são guaiapós. Então, não são todos que são guaiapós. Todos são guaranis. Nenhum guarani pode ser guaiapó. Mentira, porque a gente viu aqui pelo diagrama que alguns guaranis são guaiapós, porque alguns tupis são. E pode existir esse grupo aqui também que não é tupi, mas também é guaiapó. A gente não pode dizer isso. Então, a questão correta é a letra B. Vamos fazer uma também de sequência numérica. Dada a sequência de números 97, 81, 72, x, dada a sequência de números 97, 81, 72 e x, usando a implicação lógica e seus conhecimentos sobre a sequência, qual é o número que ocupa o lugar de x? Então, está querendo saber qual o próximo número nessa sequência numérica. Primeiro, nós temos que analisar qual o intervalo que tem, né, qual o intervalo que tem entre os números aqui. No caso do 97 para o 81, quando você tira a diferença entre os dois, a diferença é 16. Então, você percebe que quando você soma os números do 97, o 9 e o 7, dá o valor dessa diferença, que é 16. Se você fizer isso com os próximos números, né, com a próxima sequência, que é de 81 para 72, será da mesma forma. Quando você diminui, né, tira a diferença entre os dois números, dá igual a 9. E se você somar o número do 8 mais o 1, dá igual a 9. Então, essa é a lógica, tá, gente? Você soma os dois números do valor anterior e tira a diferença para poder ter o resultado do posterior. Então, você soma esses dois números, no caso aqui o 9 e o 7, e tira a diferença da soma desses dois números, que vai dar igual a 81. Se você somar 8 com 1, vai dar 9. Então, quando você pega 81 e subtrai essa diferença de 9, vai dar 72. E assim por diante. Então, agora a gente vai fazer, para descobrir o x, você faz primeiro a soma dos números, tá? Que vai ser 7 mais 2, que vai dar 9, a soma dos números, e aí você tira a diferença. 72 menos 9 dá 63, que é o valor de x. Então, nossa resposta nessa questão é a letra C, 63.
Então, vamos lá. No início, né, nós falamos sobre a negação do sim, então, e agora vamos finalizar com uma equivalência. Dada a proposição, se você passou no concurso, então terá estabilidade. Vamos repetir, né, gente, para a gente poder mentalizar essa frase que será verdadeira na vida de vocês. Se você passou no concurso, então terá estabilidade. Amém? Assinale a alternativa que apresenta uma frase equivalente. Então vamos lá. Quando a gente faz a negação, né, a gente brincou lá em cima que a gente faz a regra do mané. Mantém a primeira, coloca o conectivo e nega a segunda, correto? Então, para equivalência, a gente vai usar uma regrinha que se chama regra do Neymar, conhecida dessa forma, né? Popularmente falando. Então, o que diz a regra do Neymar? No caso do sim, então, a gente nega a primeira proposição, troca o conectivo sim, então, pelo conectivo ou e mantém a segunda proposição. Então, como ficaria nesse caso? Se você passou no concurso, então a gente vai negar a primeira, então vai ficar você não passou no concurso, que não é o que a gente não que é o que não vai acontecer com vocês. Você troca o conectivo sim então por ou e mantém a segunda, terá estabilidade. Então, a sua proposição equivalente será: você não passou no concurso ou terá estabilidade. Vamos olhar nossas alternativas. Letra A. Você não passou no concurso, ok, e terá estabilidade. Errado. A primeira e a segunda proposição estão corretas, mas o conectivo está incorreto. Não é o conectivo e, é o conectivo ou. Letra B. Você não passou no concurso e não terá estabilidade. Incorreta, porque o conectivo está incorreto e você não nega a segunda proposição, você mantém. Você passou no concurso ou não terá estabilidade. Incorreto. A primeira, você não mantém, você nega, e a segunda, você mantém e não nega. No caso aqui está negando e usou o conectivo ou que está correto, mas as duas proposições estão incorretas. E a letra D fala: você não passou no concurso, correto, você nega a primeira, ou correto, você utiliza o conectivo ou, terá estabilidade, correto, mantém a segunda. Então a resposta da nossa questão é a letra D. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada, tá, pela atenção de vocês. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, compartilhe com mais pessoas. Vamos alcançar outras pessoas para que outras pessoas tenham também oportunidade de aprender. Então vamos divulgar, compartilhe com as pessoas que você conhece, marca as pessoas que você conhece, nos siga no Instagram. E se tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários aqui embaixo. Se tiver alguma também crítica ou sugestão para nos fazer, nós também aceitamos. Então deixe no comentário aqui embaixo o que você achou dessa aula. Beijos, fiquem com Deus. Até a próxima!